Vamos para a segunda parte, alinhamento de estruturas. Meu nome é Pedro Messias, essa é a aula número 9 e desta vez vamos alinhar uma outra estrutura. Na aula passada fizemos isso utilizando a estrutura if. Desta vez vamos utilizar a estrutura para, ou a estrutura faça, fim faça, né? Nós já utilizamos essa estrutura antes, mas agora eu deixei ela um pouco mais próxima do que nós vamos encontrar quando formos utilizar linguagens de programação. Então vamos analisar de novo aqui, ó. Para var igual a x até y, faça. Instruções, fim faça. Var, nesse caso, é a variável que nós vamos interagir com ela. E o nome dessa variável será dado de acordo com o contexto, ou seja, não se preocupe com o nome da variável, você vai saber que nome dá para ela no momento que você for utilizar a estrutura, porque ela vai estar no contexto do que você estiver fazendo. E x, o que significa x? X é o número inicial da iteração e y, o número final da iteração. Então, para var igual a x até y, faça as instruções. Imagine que x e y vão ser números fixos, tá? Pode até ser uma variável, para deixar o código ainda mais dinâmico, mas a gente pode, para efeito didático, imaginar ele como número fixo. X, imagine que seja 1, y, imagine que seja 10. Então, para var igual a 1 até 10, faça instruções. O que acontecerá aqui? Essas instruções se repetirão por 10 vezes, porque ela vai sempre se repetir pelo intervalo entre y e x, inclusive x. Então, se x é 1 e y é 10, o intervalo é 9, só que eu falei inclusive x, ou seja, ele vai repetir 10 vezes. Se formos passar isso para o inglês, de forma literal, lógico, porque existem diferenças sutis de programação, de linguagem de programação para linguagem de programação, mas também não devemos nos preocupar com isso, porque são diferenças muito pequenas e fáceis de serem assimiladas quando formos para as linguagens. Nós não sabemos nesse ponto, você não deve saber, por mais que você possa imaginar, né, em que linguagem você vai trabalhar, mas na prática não dá para saber. Você pode estar programando numa linguagem hoje e de repente mudar de linguagem amanhã. Isso tem muito a ver com a carreira profissional que você vai seguir, onde você vai estar trabalhando e assim por diante. Então não vamos nos preocupar muito com isso, com essas questões pequenas, de como escrever nessa linguagem ou de como escrever naquela linguagem. Quando formos aprender linguagem, a gente assimila essas diferenças, tá? Então literalmente seria for var igual a x to y do instructions and for. Literal, porque for é para, to é até, e do é faça, e end é fim. Instructions, instruções. Tudo bem? Então essa seria a estrutura básica em inglês, né? Seria a sintaxe básica. E nós já vimos na aula passada que o alinhamento de estrutura permite tratar subdecisões em infinitos níveis e é bastante utilizado na criação de algoritmos. E nada melhor do que fazer um exercício, né, para fixarmos o assunto. Nesse caso, nós vamos criar um algoritmo que será usado para cadastrar 5 candidatos para cada uma de 3 diferentes vagas disponíveis em uma determinada empresa, sendo que cada vaga está em um diferente departamento. Você imagina que o usuário já tem os currículos na mão, já selecionou desses currículos 15 currículos, 5 para cada vaga. E agora ele só vai cadastrar no sistema, separando por departamentos. Olha, esses 5 currículos vai para esse departamento, esses 5 vai para esse, e esses 5 vai para este outro. Tá? É só isso que ele tem que fazer. Ele tem que informar o departamento, depois informar todos os currículos, né, que vão fazer parte daquele departamento. Faz isso segunda vez para um segundo departamento e terceira vez para um terceiro e último departamento. Como que faríamos isso? E em que o alinhamento de estruturas iria nos ajudar? Isso que você está vendo aqui eu adotei, né, um novo layout de editor, né, de algoritmos, ou seja, eu vou te mostrar algoritmos agora nesse formato, porque se parece mais com os editores que nós vamos encontrar quando formos desenvolver programas. Então aqui nós temos uma coluna onde eu tenho a numeração das linhas e dentro dessa área escura nós vamos escrever nossos algoritmos. Primeira coisa que eu vou escrever na linha 1, programa cadastrar candidatos. Eu dei esse nome para o programa, porque nós já vamos cadastrá-los, tudo bem? Daí eu abro uma seção de declaração de variáveis, e eu declaro o sexo como caractere que vai receber F ou M,
nome departamento, do tipo alfanumérico, que vai receber o nome do departamento que eu vou listar cada um deles. Vão ser 3 departamentos, então eu vou utilizar essa variável para inserir cada um desses 3 departamentos. Mas não são 3? Teria que ser 3 variáveis? Não. Essa variável só vai receber a informação, mas eu já vou exibir isso na tela. Então, como ele vai ficar na tela, eu não preciso de 3 variáveis. Tá? Eu só quero mostrar essas coisas na tela. Nome candidato, do tipo alfanumérico. Por mais que sejam 15 candidatos, também só preciso da variável uma vez, de uma variável, né? Porque é só para pegar esse nome, só para ler, né? do teclado que o usuário vai digitar, e depois eu vou exibir isso na tela. Então, uma variável já é suficiente. E depois a variável idade do tipo numérica, que também vai fazer a mesma coisa. Então, nome do departamento, eu vou utilizar ela 3 vezes, uma vez para cada departamento. Sexo, nome do candidato e idade, eu vou utilizar 15 vezes, uma para cada candidato, tudo bem? Tem mais 2 variáveis que eu vou utilizar agora nas estruturas, que eu vou aninhar, como são 2 estruturas, uma externa e outra interna, né, uma aninhada à outra, então eu preciso de 2 variáveis, uma para cada estrutura. E aí eu deixei para declarar depois, porque eu quero mostrar uma coisa interessante aqui. Se vocês perceberem, eu tenho 2 variáveis declaradas na mesma linha. A de dep é uma delas, a de vaga é a outra variável. Por que eu coloquei na mesma linha? Porque eu quero falar para vocês que se a variável ou as variáveis que você estiver declarando forem do mesmo tipo, é possível declarar essas variáveis na mesma linha. Não é necessário ficar colocando uma abaixo da outra, desde que seja do mesmo tipo. No nosso caso aqui, eu poderia deixar na mesma linha, por exemplo, nome departamento e nome candidato, porque ambas são do tipo alfanumérico. E também poderia deixar na mesma linha de id dep e de id vaga a variável chamada idade, porque também é do tipo numérico. A única que ficaria separada seria sexo, porque é do tipo caractere, e não há nenhuma outra variável desse mesmo tipo, tudo bem? Muito bem, vamos continuar, né, com o nosso algoritmo. Na linha 8 eu escrevo início, e aí o que eu vou fazer aqui, ó, vou iniciar a primeira estrutura for interagindo com id dep. Por quê? Porque primeiro eu quero informar o departamento. Qual é a ideia do programa? Primeira coisa que eu vou fazer, informar o departamento, na sequência informar todos os 5 candidatos daquele departamento. Depois eu informo o segundo departamento e os 5 candidatos daquele segundo departamento. E por fim, informo o terceiro departamento e os 5 candidatos desse último departamento, tudo bem? Então primeiro eu vou interagir com o departamento, já que essa é a primeira informação que eu vou solicitar do usuário. E aí que eu faço? Para departamento, para id dep igual a 1 to 3, porque são 3 departamentos, o que eu vou fazer? Eu vou receber nome, departamento, ou seja, eu vou pedir para o usuário digitar o nome do departamento 3 vezes, porque for id dep igual a 1 to 3. Como ele vai repetir isso daí 3 vezes, ele vai pedir isso 3 vezes. E aí já vai exibir o que tiver dentro da variável nome do departamento. Então, na primeira vez ele vai receber nome do departamento e já exibe na tela. Quando ele passar aqui de novo, na segunda vez, ele pede novamente o nome do departamento, sobrescreve o que tinha nessa variável, né? Lógico, né? Quando ele receber a nova informação, ele vai sobrescrever o que já está lá, tá? E morre aquilo lá. Só que eu já exibo na tela, para não perder essa informação. Depois ele pede o terceiro departamento, na terceira vez em que ele passar, em que ele interagir, né? Com a id dep, e eu já exibo também. Então vai ter 3 departamentos impressos na tela, ou sendo exibidos na tela. Só que aí, onde que entra a segunda estrutura, ou seja, o alinhamento de estruturas? Entra aqui, ó. Na medida que eu pego o nome do departamento e exibo na tela, eu já vou agora pegar os nomes dos 5 candidatos daquele departamento em questão. Então, fora de vaga igual a 1 to 5, me desculpem, eu coloquei 10, mas é 5, tá? Imagina que está escrito 5 aí. Fora de vaga igual a 1 to 5, eu pego o nome do candidato, o sexo e a idade. Então, recebo essas 3 informações, tá? Só que quantas vezes? 5 vezes. Não esqueça que eu coloquei 10 aqui, mas é 5, tá? Fora de vaga igual a 1 até 5, to 5. Recebe o nome, recebe o sexo, recebe a idade. Então, eu vou receber 5 candidatos para o departamento que eu estiver acabado de exibir na tela, certo? E daí que eu faço? Já que eu recebi essas informações, eu exibo essas informações na tela. Então, ele vai interagir com a id vaga 5 vezes, recebendo e exibindo, recebendo e exibindo, recebendo e exibindo. Exibiu os 5, ele fecha esse for interno e já fecha na sequência o for externo. O que ele vai fazer então quando ele fecha aqui? Ele analisa, né? Enquanto ele está dentro do segundo for, ele está recebendo o nome de candidatos. E você vai fazer isso por 5 vezes. À medida que ele terminou as 5 vezes, ele vai sair para o de fora e vai analisar se já terminou esse de fora.
né? Se eu tiver na primeira passada, né, na primeira vez, na primeira iteração, então ainda faltam duas. O que ele vai fazer então? Vai repetir todo o código que está entre o for externo e o end for externo. E o que tem na primeira linha? Receber nome do departamento. Então, pela segunda vez, ele vai pedir o nome do departamento, vai exibir o nome desse departamento, vai entrar na segunda estrutura for, né, que é a estrutura aninhada, recebendo o nome de 5 candidatos e exibindo na tela. E aí ele finaliza a estrutura for interna, aninhada, volta para a estrutura externa, e aí verifica se já acabou. Não acabou, é a segunda vez, são 3 vezes, porque é for id dep igual a 1 to 3. Falta mais uma vez. Ele pede o nome do terceiro departamento, imprime na tela, e pede o nome, entra na segunda estrutura for, pedindo o nome de 5 candidatos, e aí exibe também na tela o nome desses 5 candidatos. Só depois de feita todas essas iterações, tanto as de dentro como a de fora, é que ele vai encerrar o programa. Tudo bem? Então, 21 linhas para pegar dados de 15 candidatos, sendo que de cada candidato eu peguei 3 informações, ou seja, 45 informações, não é isso? Com um códigozinho pequeno de 21 linhas. Poderia ficar muito mais interessante esse código, né, utilizando outros tipos de estrutura, onde permitisse que eu pudesse pegar infinitos nomes de departamento e para cada departamento infinitos nomes de candidato. Tá? Não fiz isso porque nós estamos utilizando a estrutura for, então não vem ao caso dar toda essa flexibilidade ao programa nesse instante, tudo bem? Agora eu quero mostrar como ficaria isso na tela do computador, sem levar em consideração formatação, questões como formatação, ou seja, posição das palavras na tela, essas coisas. Não estamos levando em consideração, porque essa aula não diz respeito à formatação de dados na tela, tá bom? Como ficaria isso? Ó, na primeira vez que eu interagisse com o programa, isso aqui seriam os dados da forma que ficaria depois de rodado todo o programa, tá? Na primeira vez que ele entrasse na estrutura for da linha 9, for id dep igual a 1 to 3, na primeira vez que ele chegasse ali, ele ia receber o nome do departamento e exibir o nome desse departamento. Utilizando os dados que está na tela aqui do lado direito, na tela do computadorzinho aqui, né, simuladorzinho, é como se o usuário tivesse escrevido, nesse caso, contabilidade. Depois que ele escreveu contabilidade e o sistema já mostrou isso na tela, ele já entra na estrutura for id vaga igual a 1 to 5, tá 10, mas desculpem, tá? Ou seja, por 5 vezes ele vai receber nome, sexo, idade e vai exibir na tela o nome, o sexo e a idade. Ou seja, na primeira vez ele receberia Paulo M18, na segunda José M21, na terceira Pedro M23, na quarta Renata F21 e Carlos masculino 19. Acabou a estrutura for de vaga, ele cai na estrutura for externa. E como ele não terminou ainda, porque ele está na primeira iteração, ele tem que interagir 3 vezes, de 1 a 3, tá? O da linha 9. Então ele percebe que não terminou ainda e ele repete novamente. Então ele vai repetir a partir da linha 10. E qual é a primeira coisa que vai acontecer na linha 10? Ele recebe o nome do departamento. Nesse caso, no nosso exemplo, eu digitaria almoxarifado. Ele exibe isso na tela. E aí pede o nome dos 5 candidatos para o almoxarifado, onde eu vou colocar Márcia, Tereza, Mércia, Rosa e Marcelo, com as devidas informações de sexo e idade. Ele termina a iteração do for interno, cai no externo. Ele não terminou ainda de interagir. Então, ainda falta uma iteração. Na linha 9, ele vai para a terceira iteração, pedindo de novo o nome do departamento, onde eu digitaria financeiro, ele exibe na tela e pede os 5 candidatos do financeiro. E aí eu coloco Rodrigo, Reginaldo, Kátia, Suzana e Mônica, com as devidas informações de sexo e idade. Somente depois de todas essas iterações, ele vai para a linha 21 e finaliza o programa. Tudo bem, pessoal? Eu acho que ficou claro, né, este exemplo. De qualquer forma, vão na seção de comentários, caso haja alguma dúvida, poste o seu comentário e nós tentaremos ajudá-lo de alguma forma, tudo bem? Então, é isso aí, até a próxima aula, sucesso, bons estudos!